Muito boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e demais companheiros que nos assistirão, em outros momentos, outro horário, outro dia, através do nosso canal do YouTube, no Facebook. Nós estamos em toda parte do mundo, porque a internet nos proporciona isso. Temos amigos lá de Portugal, amigos de Curitiba, que tem constantemente estado conosco. Isso é muito bom. E hoje nós temos uma data para comemorar, que é o aniversário da nossa casa. A Sociedade Espírita Estrada de Damasco comemora essa semana 83 anos. 83 anos divulgando a nossa doutrina espírita, com as suas portas abertas, recebendo as pessoas, consolando, mostrando que aquela casa é um espaço de transformação, é um hospital de almas, um espaço de socorro para aquelas pessoas que aportam lá para poder melhorar o seu jeito de ser, para poder consolar as suas dores há 83 anos. E muitos trabalhadores que passaram por lá ainda estão auxiliando, porque através do mundo espiritual, eles continuam nos ajudando. E outros tantos que estão lá até hoje trabalhando, entraram anos depois do seu início e continuam lá trabalhando até hoje. Nós vamos ver, através do tema Casa Espírita, Espaço de Transformação, como é importante a Casa Espírita na nossa vida. Em 3 momentos isso vai acontecer. Nós vamos ter a colaboração de Marcelo Berlim falando quando você entra para a doutrina espírita, a colaboração de Carmen Oliveira, trazendo para a gente o subtema quando a doutrina entra em você, e Júlio Filho encerrando, falando sobre quando a doutrina sai de você. Essa é a nossa reflexão da noite. Então, nós vamos agora conhecer, para quem ainda não conhece, que vai através do YouTube conhecer, do Facebook, essa é a nossa casa, que hoje comemora 83 anos, a nossa Sociedade Espírita Estrada de Damasco, para todos vocês. Então, nós vamos ouvir uma canção para iniciar, em seguida, o nosso amigo André fará a prece inicial. Patrícia, por favor. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz,
com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Essa música expressa muito, né, do que a Casa Espírita nos diz, que ela é para a gente, né? Então, a nossa noite já vai começar especial, né, com essa canção que é muito reflexiva. André, por favor. Senhor Jesus, quanta alegria sentimos na noite de hoje, uma data de comemoração ao 83º da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Uma casa de oração, uma casa religiosa, é sempre um ponto de luz onde a espiritualidade superior se apoia. E quem é esta casa, se não todos nós, trabalhadores e aprendizes constantes do Evangelho de Jesus? Senhor, que esta casa possa sempre estar iluminada, para que possa ser como um farol a todos os espíritos que vierem chegar até ela. Que nós possamos, assim como diz o nosso trabalhador, ser pequenos postes de luzes a iluminar o caminho de todas essas criaturas perdidas neste mundo de sofrimento e dor. Louvado seja Deus por esta casa santa e bendita. Obrigado, Senhor Jesus, por este ponto de luz, que possa continuar por mais e mais e mais tempo, amparando e confortando a todos os irmãos em necessidade. Muito obrigado, Jesus querido, por esta casa de amor e luz, Casa Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Do mesmo jeito que o convertido foi na porta de Damasco, o reencontro com Jesus, que cada um de nós tenhamos esse mesmo reencontro com este Pai, com este ser celestial, para que possamos entender que a vida é sempre uma estrada no deserto, mas que no final sempre encontraremos o amparo de nosso Mestre querido. Fique conosco, Senhor Jesus, nesta festa, nesta alegria de completarmos hoje 83 anos de muito trabalho no amor,
de muito trabalho no servir. Louvado seja Deus por esta casa santa. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, André, pela sua colaboração, por essa prece tão sentida, né, que já nos harmoniza, né, após essa canção tão linda e tão significativa. Então, nós vamos iniciar a nossa roda de conversa com o companheiro Marcelo Berlim, né? Vou relembrar aqui o subtema. O tema central, Casa Espírita, Espaço de Transformação. Subtema, quando você entra para a doutrina. Marcelo, por favor, com você. Olá, pessoal. Boa noite a todos. A gente fica aqui lembrando, né? Primeiro, que a música do Carlinhos Conceição já é quase que um resumo, né, daquilo que a gente vive na Casa Espírita. E alguns que estão aqui, talvez o Decimar seja o único que tenha presenciado a minha chegada na Casa Espírita, né? Eu estava lá com os meus 16 anos, acho que ele me encontrou entre 16 e 17, já vão praticamente 36 anos aí. E eu queria dividir esse momento, né, em 3 fases. Quando que a gente chega na casa, os motivos pelos quais a gente fica na casa, né, e quais são os motivos que a gente fica na doutrina. E se a gente fizesse uma reflexão, pessoal, no princípio não precisam falar não. Qual foi o motivo pelo qual você chegou à Casa Espírita, né? E todas as vezes que a gente chega em algum lugar, nós temos expectativas. E todas as expectativas estão baseadas nos motivos que nos trouxeram à Casa Espírita. E a Casa Espírita, cada um tem lá os seus motivos e as expectativas. E o que mais... Eu vou citar 4 casos aqui, depois eu cito o meu, e se porventura alguém tiver um motivo diferente dos 4 que eu falei, depois pode levantar o dedo e brevemente comente o que trouxe você, né? Cada um de nós chega na Casa Espírita por um motivo singular. Uns vêm pela dor, a partida de um ente querido, não é isso? Pode ser a falta de um pai, de uma mãe, da esposa, de um filho. E qual é a expectativa de quem chega à Casa Espírita por causa desse motivo? Ora, a princípio, muita gente chega para ter um contato, porque ouve dizer que na Casa Espírita, né, se recebe lá as cartas, como fazia Chico Xavier, então ele tem a expectativa de um contato. Ou ele chega querendo simplesmente um consolo, uma explicação da vida depois da vida. Essa é a expectativa de quem chega na Casa Espírita porque perde uma pessoa que ama muito. Uns chegam pela dor, né? Uns chegam pela dor, outros chegam pela via da mediunidade desequilibrada. E aí ele começa a ver vulto, começa a escutar coisas, começa a ter premonição, e ele ouve dizer que na Casa Espírita trata-se dessas coisas. Então ele procura a Casa Espírita com qual expectativa? Do esclarecimento. E alguns chegam com a seguinte expectativa de serem curados, acabar com esse negócio de ficar ouvindo vozes, de querer escrever, de premonição. Há um conhecido que ele tinha isso quando criança, e a mãe dele levou numa senhora muito católica e disse assim, olha, meu filho está tendo visões, está tendo uma série de coisas, eu queria ver se a senhora o curava. Aí ela disse, olha, mas ele não precisa ser curado, ele precisa ser, na verdade, tratado para desenvolver mais essa aptidão dele. Então, você imagina a mãe que procurou lá a casa para poder curar e descobriu que ele ia ficar ainda melhor. Outros chegam por uma questão da doença. Já tentaram todos os tratamentos. Ele fica sabendo que existe o tratamento espiritual, né? Quem aqui já não fez aí, de repente, uma cirurgia espiritual? Para nós, que já somos espíritas, isso é uma coisa comum. Mas imagina para aquele que é católico, para aquele que é evangélico e já tentou de tudo, e é um filho. Ele não mede esforços e vai trazer o seu filho à Casa Espírita para ser tratado. Então, ele chega por causa de uma doença, mas ele chega a si mesmo. E a outra parte é aquelas pessoas que chegam, ouvem, né? Ouvem. É como se essas pessoas já tivessem a semente da doutrina espírita. E à medida que elas vão crescendo, e quando elas já vão se sentindo assim, mais adultas, alguma coisa desperta. Um filme,
um livro, uma música, uma citação, e elas então buscam a doutrina espírita com a questão da curiosidade. Esse foi o motivo pelo qual o Marcelo Berlim chegou na Casa Espírita com 16 anos. Eu queria ver os espíritos, troço voando, entendeu? Vi muita coisa voando aqui em casa, mas não eram espíritos, não. Então, a gente chega, eu queria ver as coisas, eu queria ver o fenômeno mediúnico, eu tinha uma curiosidade, eu não tinha medo. Então, esse foi o motivo de eu ter chegado aqui. Então, esses são os motivos por que as pessoas chegam na Casa Espírita. E eu queria perguntar a vocês se alguns de vocês chegou por um outro motivo, além desses 4 que eu disse: a curiosidade, a mediunidade, a partida de um ente querido. Alguém chegou por algum outro motivo? Jaqueline, pode falar. Pode falar, Jaque. Estava abrindo o microfone. Eu trabalhava com umas meninas e numa empresa, uma financeira, né? E era muita mulher, muita mulher. Umas eu falava por telefone, que era um telemarketing. Uma delas era, assim, uma pessoa simpaticíssima, sabe? Alto astral. A menina, todo dia que eu falava com ela, eu ficava bem. Aí, uma vez, eu perguntei qual era a religião dela. Aí ela me disse que era espírita. Eu não conhecia nada disso. Eu já fiquei curiosa, né? No sentido de, eu quero ser assim, eu estou tentando até hoje, mas eu entrei por esse motivo. E bons exemplos. Eu conheci uma outra depois que me emprestou o livro Paulo Estevão. E eu conheci a Carla, que era do teu tempo de mocidade. Ela que me levou para o Damasco. A Carlinha, ela já não participava mais e falou que o Sandro, que era primo dela, participava. Aí a gente começou a conversar sobre, eu fiquei muito encantada. Por isso que eu estou lá até hoje, um dia eu consigo, quem sabe na próxima encarnação. Foi curiosamente, antes do Francisco estar falando, a mãe do Sandro, né, que é a Vera, hoje completa 71 anos, está fazendo aniversário hoje também. Ah, que bacana. Francisco. Acho que o Francisco quer falar. Eu, graças a Deus, eu tive a vontade de casa espírita através do amor. Em 97, eu conheci uma pessoa, eu nunca tinha entrado numa casa espírita, não. Conheci uma pessoa que era espírita e me levou à casa espírita, e eu convivi bastante tempo com essa pessoa, a qual eu dou graças a Deus por ter me levado a essa doutrina maravilhosa. E depois eu cheguei o Damasco através do amor. Pela minha aproximação com a Silvia, que morava aqui perto, eu morava mais distante, e graças a Deus foi pelo amor que eu cheguei ao Espiritismo. Pô, que bacana! Eu conheço mais um caso desse também. Eliane Dantas, ela chegou na doutrina espírita pelo amor também, entendeu? Vai querer dar o testemunho, não, né, amor? Então, tudo bem. A ti, né? Olha aí, eu dou meu testemunho. Eu fui no colo do papai e da mamãe, porque eu era quase que bebê quando eu comecei na casa espírita. Então, fui agarrada e vamos embora. Esse caso aí, muito legal também. São aqueles que são filhos de espíritas e que já são levados, né? Já são levados. Eu cheguei na doutrina espírita na evangelização, então eu cheguei pelo amor, né? Não cheguei pela dor. Eu passei as dores na casa espírita, mas eu não entrei pela dor, né? Entrei pelo amor. E a Casa de Damasco foi também uma chegada também pelo amor. Foi a casa que a gente chegou e tipo assim, essa vai ser a minha casa, né? Então, a minha casa do coração, né, é o Damasco.
E é isso. Muito bacana. Tem as pessoas que chegam na casa espírita e tem as pessoas que retornam à casa espírita, que ficam longe muito tempo, mas que alguma coisa chama elas de volta, né? Vamos deixar a Eliane falar. E eu queria depois, né, vou aí dar uma cutucada, ele já está até rindo. Depois o André fala aí desse retorno aí, como é que foi, o porquê que foi, porquê que retorna, né? Eliane Amaral Dantas. Ativa o microfone, Eliane. Oi? Ok? Eu cheguei à Casa Espírita através do convite de uma colega, filha da Vera, a Sheila. Na época, ela namorava com meu irmão. E o Marcelo diz que foi pelo amor, porque eu o conheci antes de entrar na mocidade, e ele acha que foi por causa dele que eu fui para a mocidade, né? Então, mas na realidade, a reencarnação para mim sempre foi algo assim. Claro, eu não sabia explicar, falar sobre, não tinha conhecimento do assunto, mas sempre foi algo óbvio para mim. Claro, e uma vez eu escutei um palestrante falando que perguntaram para ele se ele acreditava em reencarnação. E ele disse que ele não acreditava, que ele sabia da reencarnação. E aquilo assim encaixou para mim como uma luva. Eu sempre soube. Então, quando eu fui convidada, eu fiquei bem interessada, ela também falou um pouco a respeito, justamente para entender melhor desse processo. Marcelo começou a falar aí do afastamento, eu fiquei 2 anos na mocidade, depois fiz uma viagem onde eu fiquei fora, e quando retornei, terminei não voltando a frequentar, só voltei a frequentar 10 anos depois. Entrei com 18, fiquei até os 20, 21, depois só retornei aos 28. Isso aí. Obrigado, meu amor. Tem mais alguém na fila, não tem? Tem eu. Vai, Fábio. Eu sempre acreditei, e quando eu acabei o ensino médio, eu comecei a trabalhar no Leopoldo, ganhei o Livro dos Espíritos de presente, e quando eu li o Livro dos Espíritos, falei, eu conheço isso aqui, isso não é novo para mim. E a gente sempre tocando no assunto, Paulinho, eu vou fazer uma palestra no Damasco, você quer ir comigo? Eu falei, eu quero. Aí vim visitar o Damasco, só que era distante para mim, de casa para cá. Passei um tempo afastada, casei, vim morar aqui, vizinha do Damasco. Voltei para minha casa do coração. Legal, muito legal. Luci. A Luci? Luci. Ainda não sei, olha. Estava na frente, só que ele não levantou a mão, que você pediu ele para falar. Não, pode dar a vez a ela. Tá. Abre o teu microfone, Luci. Na verdade, eu cheguei na doutrina no desespero. O meu desejo e sonho era fazer um curso pré-escolar. Então, eu fiz inscrição, fiz prova com 109 pessoas, passei em todas as seleções, né? E quando chegou na hora de eu entrar, que eu fiquei feliz da vida, o que aconteceu? Eles disseram que eles tinham se enganado e que só tinha 25 lugares na sala e que eu não poderia ficar. Então, eles estavam me tirando, porque eu fui uma das últimas a fazer a inscrição. Aí eu entrei em desespero, falei, meu Deus, como pode? Foi tão difícil eu chegar até aqui. E aí a minha amiga disse, você tem que procurar alguém para te benzer, para te orar. Aí chegou a comadre da minha mãe e disse, não, vamos a uma casa espírita para você começar a estudar a doutrina espírita e você vai ver que a porta vai se abrir e você vai se transformar, se tornar uma nova pessoa no mundo.
E foi o que aconteceu. Graças a Deus, eu consegui. Adentrei e não saí mais. Fiquei lá até hoje. Estou até hoje, graças a Deus. Bacana, Luci. André. Foi, né? Na realidade, eu entrei também. Meu pai era espírita, então foi assim a minha entrada. Mas a minha mediunidade despontou muito cedo, com 15 para 16 anos, só que, para nossa surpresa, veio um espírito amigo se dizendo que era um preto velho. E a gente acabou buscando conhecer nessa religião que estamos militando até hoje, mas isso me afastou da doutrina por conta da responsabilidade com o trabalho espiritual. E até que o meu pai, que era espírita, foi através dele que eu entrei, e ele veio, porque a minha mocidade foi aqui no José da Luz, estudante, cruzada, passei pelo Damasco também, e meu pai veio na mesa de desobsessão, perguntando por mim, né? Ali estava a dona Zezé, encarregada, porque nesse momento eu estava passando por um período de separação, então eu tinha literalmente dado uma estacionada em tudo isso, encurtando. Aí meu pai veio e falou, né, da minha responsabilidade, que eu tinha que voltar para o trabalho. E eu falei assim, como no momento estava sem casa de Umbanda para seguir, a gente disse, não, vou porque também sou espírita. Então, eu falei assim, vou buscar a doutrina novamente, né? Na realidade, a doutrina, conforme as irmãs já falaram, né, na realidade, o próprio Raul Teixeira diz que tem espíritas reencarnando como espíritas pela terceira, quarta vez. Então, a gente já é um conhecimento nosso, a gente já absorve como se realmente já tivéssemos caminhado outras encarnações. E aí voltei para o Damasco. E assim, o meu retorno à doutrina espírita dentro do dogma, porque na realidade até o meu caminhar na Umbanda e no Candomblé, eu nunca deixei de ser, o conhecimento é sempre esse, da doutrina, pluralidade das existências, né? Os mundos habitados, ou seja, os pilares da doutrina. Mas essa foi minha volta, né? Através não do sofrimento e dor, mas a misericórdia de Deus através do meu pai, falou assim, não, você não pode ficar parado, o que prova, mais uma vez, que a gente não vale muita coisa e tem que pagar pelo trabalho. E assim, graças a Deus, reencontrei Berlim, né, da época lá, Jaqueline, né, e Carminha, e tantos outros. Estamos aí. Obrigado, André. Quando a gente começou a falar, logo da primeira parte, que a gente citou quando a gente chega na casa, o segundo motivo é quais os motivos pelos quais ficamos na casa que estamos hoje. E o motivo foi aquilo que cada um disse, identificação. Nos identificamos com a casa, mas a casa propriamente dito são aqueles que lá estão. Ou seja, o que acontece? A gente foi acolhido, a gente foi para o estudo, a gente se desenvolveu naquelas atividades, a gente criou amizade, as amizades avançaram para vínculos. Então, quando a gente chega à casa espírita e encontra esse acolhimento, a gente fica lá. O coração fica mais tranquilo. Lembra que lá, no início, eu falei das nossas expectativas. E aí entra o terceiro momento, que é, uma vez que eu adentro a casa, eu conheço a doutrina, vem os motivos pelos quais agora eu fico na doutrina. Então, primeiro eu chego na casa, depois eu fico na casa, mas agora eu entro na doutrina. E é quando, através do estudo, do entendimento da proposta doutrinária, é aí que a gente começa a entender e a responder várias perguntas. Da onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, perguntas que são milenares. Então, quando eu cheguei na casa espírita, eu fui devidamente muito acolhido pelo Chico II, a mocidade me acolheu muito. E aí eu começo a estudar e começo a ficar, como todos aqueles que assim o fizeram, maravilhado. Eram informações que, no meu caso, assim como foi no caso da Patrícia, era um reencontro. Eu lia e não achava nada de absurdo. Era como se realmente eu também fosse lembrando. É notório que as pessoas que estavam perto de mim, as pessoas que me acolheram,
Decimar, que foi meu instrutor, Chiquinho, Vera, Tia Ana, né, e tantos que lá passaram, construíram a minha vida na doutrina espírita. Então, veja como é importante o acolhimento. Eu fui devidamente acolhido, devidamente instruído. Então, quando a gente fica numa casa espírita, seja ela espírita ou qualquer outra casa religiosa, é porque lá o coração nosso foi acolhido e a razão começa a se iluminar. Então, essa é a primeira parte que eu queria dizer para vocês, que é nesse momento em que a gente passa, então, para a segunda parte com a minha amiga Carmen. É com você, Carminha. Maravilhoso. Só antes da Carmen falar, Marcelo, eu quero que as pessoas guardem esse pontapé aí que você deixou, que vai servir, melhor, vai ser o pontapé inicial do nosso estudo de quarta-feira, né? Porque a gente vai falar de momentos em que nos fizeram ficar, né? Vamos dizer assim, no Damasco, que nós fomos acolhidos de uma certa forma. Carminha, então, é com você, minha amiga. Boa noite, gente. Embora seja uma roda de conversa, eu preciso lá da minha... Eu preciso compartilhar, porque eu preciso da minha bengala lá, dos meus slidezinhos, rapidamente. Tá, já está liberado, Carmen, compartilhamento. Eliane, você quer falar? Carmen, permite a Eliane falar, sim, então, com certeza. primeiramente? Tá. Só não queria que falassem do acolhimento agora, tá, gente? Porque a gente vai falar lá na próxima quarta. Então vamos fazer o seguinte, não vou falar nada agora, não. Deixar para depois. Então tá bom. Apesar de que você, né, amiga, vai ser seu aniversário, eu acho que você não estará. Depois, sobrando um tempinho, você fala para gente. Estarei, sim. Estará? Que beleza. Vai comemorar junto. Inspirações, vou deixar de receber? Que maravilha. Então tá bom. Vamos lá. Então deixa a Carmen falar e depois você Deixa eu ir lá de cima, peraí. Share. Onde é que é aqui, para poder botar o som, né? Share sound. Agora aqui. Boas-vindas ao Fabrício aí, seja bem-vindo, Fabrício, de banho tomado, parabéns aí, viu? Seja bem-vindo. Eu vou começar com essa afirmativa. Boa noite, aqui, obrigado. Né? Boa noite, Fabrício. Porque isso aqui é o começo, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços bem grifados aqui que faz para domar suas más inclinações. Está registrado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4. Né? Essa afirmativa de que nós espíritas seremos conhecidos não por estarmos já anjinhos, não por já termos caminhado muito, porque sabemos que estamos em processo, mas pelos esforços que despendermos em nos transformar para melhor, em domar nossas más inclinações ancestrais que carregamos conosco. E eu peguei aqui só didaticamente, né, a primeira parte, que é do Marcelo, que ele já falou, que seria a fase da semeadura da doutrina, quando entramos para o Espiritismo, quando entramos para a doutrina. Como ele falou, é como se a semente, né, estivesse lá, porque o Dr. Bezerra de Menezes, no livrinho Atitude de Amor, ele divide a doutrina espírita em 3 partes. E ele diz que os primeiros 70 anos da doutrina foi o período da fixação das bases, quer dizer, de fincar, né, a pedra fundamental dessa doutrina, que seria o marco, né, da mudança, né, da implantação de uma nova era para o espírito. Então, Marcelo falou, a gente chega com aquele entusiasmo e tudo mais. A segunda parte, os segundos 70 anos, que é a parte que me coube, é a parte da florada. Quer dizer, as ideias foram semeadas. Aí é quando elas começam a florescer. Ou seja, quando a doutrina entra na gente, entra em nós, quando ela começa a entrar na gente, né? Quando a semente começa a germinar dentro do nosso coração. E, justamente, o doutor Bezerra diz
que os segundos 70 anos que nós já vivemos é a fase da proliferação, né? Da divulgação, de filosofar, de questionar, aquele entusiasmo que a gente chega querendo contar para todo mundo, a gente sai filosofando, né? Falando, a gente fica encantado com tanta verdade, com tanta coisa bacana que tem nessa doutrina, que nos entusiasma, que a gente ou se identifica, ou então fala, meu Deus, era isso que eu procurava, está aqui tudo que eu queria. Então, é essa fase. E eu vou botar do Júlio aqui só para registrar, porque eu dividi, desculpa, tá, Júlio? Peço a sua permissão. Que seria a fase da frutificação, quando a doutrina sai de nós. Ou seja, essa fase nós estamos no comecinho, ela vai começar a sair de nós. Então, é o que nós estamos vivendo agora, e que o doutor Bezerra chama de a maioridade das ideias espíritas. Aqui é a semeadura, quando a sementinha é lançada nos corações. Aqui no nosso, que nos cabe é falar da floração, da florada, quando ela começa a germinar dentro da gente, ou seja, a doutrina começa a entrar de verdade. Primeiro a gente entra, depois ela começa a entrar na gente. Então, a gente começa a proliferar, porque a gente começa a falar dessa doutrina para todo mundo, a gente começa a querer divulgar, porque se fez tanto bem para a gente quer fazer bem para os outros também. E depois é que vai entrar a fase da vivência, que é a fase que cabe ao Júlio. E eu coloquei também algumas coisas, porque eu tenho dificuldade de falar assim, sem ter uma bengalinha para me segurar. E aqui, esse negocinho aqui me atrapalha também, que eu não consigo nunca ler. Alguém lê para mim, por favor, essa primeira frase aí? Posso ler? A doutrina espírita é um celeiro de rotas para a tarefa de transformação pessoal. É um tratado de crescimento integral. Então, a gente começa a descobrir isso, essa quantidade de informação, um celeiro, né, de normas, de bases para a gente se transformar pessoalmente. Por isso que eu coloquei aquela frase lá no início, que o verdadeiro espírito será conhecido pela sua transformação moral, pelo esforço, né, de domar as más inclinações. E a gente começa a enxergar isso na doutrina, esse cabedal de informações que para nos ajudar nessa tarefa. Daí vai surgindo para a gente a importância da gente, a cada coisa, cada descoberta que a gente faz, a gente trazer para a gente estudar a gente mesmo, que a arte, aqui como diz a imagem, é a arte mais difícil, porque é olhar para dentro, a gente estava acostumado a olhar para fora, a gente está acostumado a ver o defeito do outro, e a doutrina espírita nos convoca a inverter isso, a olhar para dentro da gente, a descobrir em nós, porque como crescer sem enxergar o que não está legal? Como nos transformar sem perceber o que precisa de transformação? Então, é esse momento, que essa segunda etapa que o doutor Bezerra fala, é o momento da gente fazer isso, de introspectar, de pegar todo esse cabedal que a doutrina nos oferece, graciosamente, e nos observar à luz dessas informações. É um momento muito importante, crucial. Nessa fase, a gente começa a identificar, primeiro intelectualmente, as nossas imperfeições. A gente começa a perceber, né, aqui, na cabeça, que as coisas que não estão funcionando direito em nós, o que a gente ainda faz e que gostaria de não fazer mais. E começa a alimentar um desejo ainda intelectivo de nos examinar. É isso que faz a gente querer se examinar e descobrir aonde por que não está funcionando, por que a gente ainda não está conseguindo ser aquele ser ideal que a gente projeta. Não, eu queria ser assim, né? Quando eu crescer, eu quero ser assim, igual fulano. E a gente ainda não é. Mas aí a gente vai lá e pega o discurso de Paulo de Tarso, né? Que dizia lá no início que ainda fazia o mal que não queria, mas o bem que desejava, esse ele ainda não era capaz de fazer. É exatamente isso, quando ele conheceu o cristianismo, e a gente, quando conhece a doutrina espírita, que é apenas o cristianismo, mas com o véu levantado, mais esmiuçado para a gente, né? É o cristianismo redivivo, ou seja, o que é isso? É uma doutrina que mostra
as entrelinhas do Evangelho de Jesus para a gente. Então, nessa fase, a gente começa a identificar intelectualmente tudo que não está certo, todas as nossas atitudes, o que a gente ainda faz que vai contra o que a gente está estudando, o que a gente está aprendendo nessa doutrina maravilhosa. Um monte de coisa a gente ainda não está agindo de acordo. E a gente começa primeiro a identificar isso aqui, ó, no intelecto, né? Primeiro passa na cabeça para depois ir para a emoção. Ainda não adquirimos... Alguém pode ler? Porque essa barrinha aqui não deixa eu ler, não. Ainda não adquirimos profundidade no conhecimento que vamos acumulando, mas já há uma fermentação de ideias, criando uma pressão por mudanças. Não é isso que acontece? Comigo, pelo menos, aconteceu desse jeitinho aí. Eu comecei a ficar conflitada, porque era tanta coisa bacana que eu estava aprendendo. Por isso que a gente começa a achar que aquela pessoa que está lá na tribuna falando para a gente é sabe? A gente começa a colocar aquela pessoa num patamar muito alto e isso é perigoso. Porque a gente fala, poxa, essa pessoa é tão maravilhosa, porque a gente só está vendo um aspecto dela. Porque todos nós, a Casa Espírita somos nós. Então, nós estamos todos nesse barco. Estamos todos juntos em processo de transformação. Mas como a gente ainda não tem profundidade no conhecimento, ele ainda está muito raso, a gente... Mas já começa, né? Ainda está raso, mas a gente já começa a fermentar ideias que nos pedem, que nos convocam à mudança. Então, ou seja, a gente se matricula na doutrina espírita lá na parte que o Marcelo falou. A gente faz nossa matrícula lá, assina lá o contrato, né? E o que essa doutrina pede para a gente? O que esse curso intensivo para nossas almas pede para a gente? Só esforço de transformação, desejo de mudar, desejo de se transformar numa pessoa melhor. Então, isso começa a fervilhar na nossa mente, no nosso intelecto, e começa a nos pressionar por mudança. A gente quer mudar. Aí é que a gente tem que ir com bastante cuidado, para que isso não se torne um fardo muito pesado, para que isso não vire tortura, né? Para que isso não nos amofine ao invés de nos incentivar. A gente tem que ir com calma, é isso que está falando. Reconhecer as imperfeições através do autoconhecimento é o primeiro grande passo. No momento em que a doutrina espírita começa a entrar na gente, o primeiro grande passo é esse. Está lá na questão 919. A gente precisa se conhecer, identificar o que precisa ser mudado, para a gente poder mudar de verdade, mas sem severidade, sem excesso de autocobrança. Porque se a gente se cobrar demais, vira martírio, e a gente não vai conseguir caminhar, né? Então, é como o Júlio Furtado falava para a gente, é preciso a gente comemorar, a gente... Sabe, sempre que a gente conseguir uma vitória, pequena que ela seja, isso tem que ser um estímulo. Então, a gente tem que comemorar isso, porque nós estamos criando condições de caminhar mais. Cada passo que a gente der, do tamanho da nossa perna, a gente não pode querer alcançar onde a nossa perna não vai, tem que ir devagar. E o primeiro grande passo é esse, começar a olhar para dentro, buscar o autoconhecimento, sem se cobrar excessivamente. É preciso ir acessando isso de forma construtiva, acessando o nosso mundo íntimo, mergulhando no nosso mundo íntimo. Saber utilizar o autoconhecimento é muito importante, porque senão a gente se perde, né? Se a gente se cobrar demais, não vamos chegar a lugar nenhum. A gente pega uma dieta alimentar, por exemplo, essa é a minha luta há muito tempo, né? Já falei para vocês que eu pego a minha agenda todo ano e coloco lá minhas metas espirituais e materiais. E eu repito, todo ano, fazer exercício com regularidade. Aí, cada vez que a gente derrapa, cada vez que a gente fica um tempo sem fazer, ou cada vez que a gente está querendo fazer uma dieta e come errado, come um baita bolo de chocolate, toma um monte de sorvete, a gente quer parar. A gente quer, vou desistir, eu não consigo mesmo, pronto. É porque a gente está se cobrando demais. O que tem que fazer? Começa outra vez. A vida é um suceder de recomeço. A gente tem que recomeçar. Cada vez que cair, tem que levantar e prosseguir. Né? O próprio cristianismo, lá do início, né, é exemplo disso para a gente. Se Pedro
pegasse as negações dele a Jesus e se arrasasse com isso e desistisse, o cristianismo não estaria aí. Né? Mas não, o que ele fez? Claro que Jesus apareceu para ele para incentivar, mas ele aparece para a gente direto nessa doutrina maravilhosa. Né? O Espírito de Verdade está aí, falando com a gente o tempo inteiro, nos estimulando a prosseguir, a levantar cada vez que a gente cai. É isso, sem se cobrar demais, mas trabalhando sempre, né? nesse processo de transformação. De novo, preciso que alguém leia, porque a primeira linha eu não consigo ler. O próximo passo... Vai, André. Primeiras damas. Vamos lá, quem é então? Quem é a dama? O próximo passo será aprender a desenvolver a habilidade de lidar com a nossa sombra, essa parte do nosso mundo íntimo que desconhecemos e para a qual é destinado todo o conteúdo psíquico que não conseguimos elaborar conscientemente. É nela que está o nosso homem velho. Foi desse homem velho que Paulo falou, né? Que o homem velho ainda se colocava adiante do homem renovado. Mas a gente sabe que lá na frente ele vai dizer, depois de caminhar muito dentro dele mesmo, nunca vou esquecer da palestra do Haroldo Dutra, quando ele fala, né, das cartas de Paulo, que eu fui... Quando eu fui assistir a palestra, eu fui achando que ia ser muito chato, muito monótono, porque ele ia descrever todos os lugares que ele visitou, né? Criando as igrejas, e ele começa já a palestra falando que a caminhada dele foi interna, foi íntima, que ele foi caminhando dentro dele mesmo. E a cada passo que ele dava dentro dele mesmo, ele ia desenvolvendo essa habilidade de lidar com a própria sombra. O que é a sombra? Está lá, o Carl Gustav Jung ensinou para a gente. É essa parte do nosso mundo íntimo que nós desconhecemos. Mas se nós desconhecemos, não tem só coisa ruim. A gente sabe que tem coisa ruim. Mas tem coisa boa lá também, que é preciso que a gente mergulhe dentro da gente, que a gente vai descobrir. E Paulo descobriu essa força que ele tinha para levar a boa nova. E a gente vai descobrir que esse homem velho está lá, escondido lá na nossa sombra, nessa parte que está dentro de nós e que a gente não conhece, porque a gente não tem coragem de olhar para dentro. A gente não tem coragem de fazer conscientemente esse mergulho, não é? Esse mergulho no autoconhecimento, de revolver tudo que está lá dentro. A gente tem medo do que a gente vai encontrar. Aí o que a gente faz? A gente projeta no outro, a gente começa a ver no outro. Por isso é que Jung fala para a gente, que quando um defeito do outro incomodar demais a gente, é porque não está resolvido ainda dentro de nós. Por que a gente tem raiva quando a pessoa faz uma coisa ruim? Era para a gente ter, pelo menos, compaixão. Porque ele é nosso irmão como os outros. E a gente está com um exemplo terrível aí do menininho que foi assassinado, né, que foi espancado. Aí a gente olha para o outro com horror, mas não era para olhar. E esse irmão é o que precisa mais do nosso pensamento positivo. A gente olha para os políticos com raiva, jogando vibração negativa. Não, mas é esse que precisa mais do nosso amor. Mas se a gente não se amar, se a gente não se aceitar do jeito que a gente é, como é que a gente vai aceitar o erro dos outros? Se a gente esconde o nosso, da gente mesmo, e acaba projetando no outro. Né? Se ainda incomoda a gente, é porque a gente ainda não superou. Eu não sou tão ruim quanto ele. Claro que não. A escala é outra, é diferente. Mas ainda tem resquício disso dentro da gente, nos incomodando. Né? Dizem que os homofóbicos são homossexuais mal resolvidos. Por que ele tem que agredir, que até matar um homossexual? Por que isso incomoda tanto? A gente tem que parar para pensar nisso. Então, o primeiro passo, né, é a gente identificar essas coisas. E o segundo passo é desenvolver habilidade para lidar com isso. Sem desistir, sem ficar com medo, enfrentar o que ainda precisa ser transformado na gente. E esse é o maior desafio nosso, nessa fase que
que o doutor Bezerra coloca para a gente, né? De divulgar, de espalhar essa boa nova. Porque a gente, como é que a gente vai? Qual é a melhor maneira de divulgar a doutrina espírita? A Jaqueline falou ali. A moça, foi a atitude, a conduta da colega é que fez ela vir para a doutrina. Qual é a melhor maneira da gente divulgar a doutrina espírita, a não ser essa? A nossa atitude de nos modificarmos vai atrair as pessoas para essa doutrina maravilhosa. Não adianta a gente fazer discurso bonito se a gente não se mostrar modificado. É a nossa modificação para melhor que vai atrair o olhar das pessoas para essa doutrina que é tão maravilhosa, que é esse farol iluminando o nosso caminho para que a gente tropece menos. Vamos lá, que não dá para demorar muito, não. Vamos lá. André, já que você está de meu auxiliar aí, lê esse também. Apesar de encontrar-se em nosso inconsciente o poder de influência e ação da sombra em nossa vida, consciente é maior do que podemos imaginar. Então, a gente não olha para dentro, a gente não busca lá dentro da gente nossas feras, porque a gente acha que está lá escondidinho, que não interfere na nossa vida. E a gente vai vivendo. Só que encontra-se lá no inconsciente, mas tem um poder de influência nas nossas ações que a gente, às vezes, não para analisar. Aí eu trouxe lá o exemplo do iceberg, né? É assim a nossa sombra. Ó. Isso tudo daqui para baixo, 95% do iceberg está submerso. Só aquela pontinha que está de fora. É exatamente assim. O nosso consciente é só 5%. 95% está no subconsciente ou no inconsciente. Mas ele aflora diante das circunstâncias da vida. Essa nossa sombra, ela aflora sem que a gente tenha controle se a gente não conhece. Agora, se eu sei até onde eu posso ir, eu consigo controlar. Por isso é preciso conhecer minha sombra. Por isso é preciso conhecer minha dificuldade para que eu possa controlá-la. Né? André Luiz fala assim, se você não acredita em disciplina, observe um carro sem freio. Assim como o fogo também, que pode ser muito bom, pode destruir. Então, a gente tem que conhecer o tamanho da nossa sombra, a nossa capacidade de agir de acordo com ela, para que a gente possa dominar, controlar nossas atitudes à luz dessa doutrina tão maravilhosa. É preciso focar no que sentimos para desenvolver a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Exatamente isso. Aprender a lidar com a nossa sombra à luz do alto amor. O que a gente falou lá no início? Nessa fase, a doutrina espírita ainda está aqui, ó, no intelecto. E a gente tem que trazer para o sentimento. Só que essa parte do sentimento é com o Júlio. Porque quando trouxer para o sentimento, começa a vivência, que é justamente a parte do Júlio. Né? Por enquanto, a gente está na transformação ainda, né? No como transformar, né? Como nos transformar à luz dessas informações todas que a doutrina espírita nos oferece. E aí é que vai entrar uma coisa muito importante, é a tarefa da casa espírita. Isso tudo é tirado do Renovando Atitudes, tá, gente, da Irmã Cidufo. É imperioso que nossas casas espíritas busquem as melhores noções sobre a ética da transformação, para oferecer aos profitentes uma base clara e sólida sobre os caminhos e desafios a enfrentar na construção da autoiluminação. É fundamental que as casas espíritas tragam isso, procurem desenvolver nos participantes essa noção que a gente precisa contextualizar tudo que a gente lê, que a gente precisa se colocar dentro de cada coisa que a gente aprende. Não adianta filosofar, o tempo de filosofar já passou. Nós já estamos chegando, já alcançamos a terceira fase, que é da maioridade das ideias espíritas. A gente já tem que estar pronto para começar a viver a doutrina espírita, a começar a permitir que o espiritismo saia de nós, que é o que o Júlio vai falar. E isso, a casa espírita tem que ajudar as pessoas nisso. Como? A casa espírita é uma escola, um educandário de almas. E é isso que a gente precisa focar. E, graças a Deus, os nossos estudos têm sido nesse sentido, da gente refletir sobre nós, sobre como nós estamos,
né? Essa maneira nova que a gente está fazendo de interação, das pessoas se colocarem, é isso que a gente está fazendo. Está fazendo as pessoas, os participantes, se colocarem à luz dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Porque é esse o papel da Casa Espírita, sabe? Desenvolver condições para que a ética da transformação seja uma coisa real na mente, né, dos profitentes da doutrina espírita, quem professa essa doutrina maravilhosa, que a gente possa enxergar o tamanho da importância disso, para que a gente possa realmente caminhar, né, no sentido desse mundo regenerado que a gente tanto quer e que a gente tanto busca. Se alguém tiver alguma consideração a fazer, por favor, senão a gente passa para o Júlio. Eu sugiro que a gente passe para o Júlio, que senão a gente não vai conseguir terminar, porque nós passamos um pouquinho do tempo destinado e para cada um, Marcelo conseguiu ficar dentro do tempo previsto. Eu passei, né? Mas foi maravilhosa a sua colocação, Carmen. Realmente, tudo que você falou não podia deixar de ter falado, não. Bem importante mesmo. Só vamos, assim, se o Júlio conseguir fazer com que sobre um pouquinho de tempo para a nossa participação, a gente contribui, né? Vamos ouvi-lo, então, a não ser que a gente continue na próxima semana, aí a gente define. Vamos lá, Júlio Filho. Obrigada, Carmen, foi maravilhoso também. Bem, meus amigos e amigas, assim como a Carmen, eu preciso da minha bengala, então vou compartilhar aqui, tá bom? Tá, fique à vontade, já está liberado. Valeu, obrigado. Então, vamos lá. Está aí para nós. Deixa eu buscar aqui. Então, meus amigos, dando continuidade aí à nossa roda de conversa, nesse nosso espaço maravilhoso e fraterno, democrático, de aquisição do saber, em comemoração ao 83º aniversário da nossa Casa Espírita, nossa queridíssima Sociedade Espírita Estrada de Damasco, onde foi escolhido, assim com muita sabedoria, o nosso tema principal, Casa Espírita, espaço de transformação, e a Carmen colocou, né, como educandário de almas. Então, eu quero iniciar essa nossa terceira parte, de fato, confirmando o nosso tema principal, uma vez que a Casa Espírita, como todo templo efetivamente religioso, é um locus de encontro de pessoas afins. É um importante ambiente de assimilação de conhecimento, de vez que as pessoas que se reúnem na Casa Espírita, nesses locais, elas se reúnem para a interação edificante, para o compartilhamento de saberes, e aí, no nosso caso, a doutrina espírita. E se nós levarmos em conta que a doutrina espírita é um roteiro para as nossas vidas, eu estou buscando aqui, como a Carmen colocou, como é que ela falou? Um celeiro de rotas, né? Um roteiro para as nossas vidas. Então, a Casa Espírita é, de fato, um espaço interessante para pormos em prática esse roteiro. Um espaço interessante para que nós possamos pôr em prática esse celeiro de rota. Mas eu devo trazer aqui, porque é importante frisar, que não é o espaço mais importante para que a doutrina saia de nós. Ela não é um espaço mais importante para esse fim. E por que nós vamos colocar? O Marcelo colocou aí com muita sabedoria, com muita propriedade, quando a gente entra para a doutrina. A Carmen veio e acabou de falar para nós, quando a doutrina entra na gente de maneira carinhosa, fala como ela sempre faz, falou-nos aos nossos corações. E nós estamos com a incumbência, então, de falar do quando a doutrina sai de nós. Né? E a Carmen falou na questão do sentimento, da vivência, quando a doutrina sai de nós. É claro, a nossa proposta não é trazer nenhuma receita de bolo, não, de jeito nenhum. Nós acabamos de estudar as bem-aventuranças e nós percebemos, nós aprendemos
o que nós precisamos assimilar e o que precisa sair de nós. Né? A nossa proposta, então, é que nós possamos fazer uma reflexão acerca do que precisa sair de nós. E a gente precisa fazer, importa saber como, né, essa doutrina precisa sair de nós, onde e em que circunstância isso deve sair de nós. E foi interessante porque o Marcelo nos concitou a dizer das várias maneiras, né, que nós entramos para a doutrina, e eu fiquei quietinho, não falei da minha maneira, porque eu estava aguardando para falar nesse momento. Né? Foi bastante interessante, porque eu não tinha qualquer informação, aliás, eu tinha informações bastante equivocadas acerca do Espiritismo. E foi como a tia Jaque falou para nós, né? Foi observando um comportamento de uma pessoa que depois se tornou meu amigo, e da qual eu posso dizer que, de certa forma, a doutrina saía dele. E foi assim, como disse tia Jaque, por admiração, por querer ser como ele, é que eu indaguei a ele onde é que ele adquiria toda aquela bagagem, toda aquela maneira de ser que ele passava para mim. Porque ele conversava comigo, ele falava comigo no momento difícil da minha vida. E eu perguntei a ele uma vez, perguntei a segunda, na terceira vez ele me redarguiu questionando, você quer mesmo saber? Como ele já tinha se tornado meu amigo, eu falei, claro, eu estou perguntando, é porque eu quero saber. Aí ele falou assim, então eu vou te dar um livro de presente. Daí, a uns 2 dias, mais ou menos, 2 ou 3 dias, ele me deu de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tive aquelas dificuldades que todos nós temos para vencer ali o início da leitura, a introdução do Evangelho, mas quando eu cheguei lá pelo 2º, 3º capítulo, eu senti o ímpeto de procurar uma casa espírita. Eu queria conhecer uma casa espírita. Foi bastante interessante. Aí eu encontrei o Damasco, ou o Damasco, sei lá, me encontrou. Eu encontrei o Damasco e eu estou aqui até hoje nessa casa maravilhosa, né, que as pessoas, tanto a Carmen tanto enalteceu, já que enalteceu logo no início. Aqui estou eu, então. Exatamente por isso é que eu confirmo a nossa proposta de tema principal. E faço isso porque a Casa Espírita é, de fato, um espaço onde nós começamos a assimilar os princípios da nossa doutrina maravilhosa. E esse conhecimento que nós passamos a assimilar aqui, ele passa a ter eficácia, como nos disse a Carmen, ele passa a ter eficácia quando promove em nós transformações. Mas são transformações de verdade, não é só no verniz. O espírita, alguns espíritas, eles têm o hábito de dizer como os outros devem ser. Não é? Em alguns pontos acham que já santificaram, então é os outros, ele não precisa ser daquela forma que ele está dizendo, mas eu diria assim, olha, eu afirmo para vocês, esse pensamento é daquelas pessoas em cuja a transformação não ocorreu de verdade, a transformação não ocorreu de dentro para fora, porque a gente só pode se considerar vamos dizer assim, vencida determinadas etapas, só podemos considerar vencidas determinadas etapas quando nós passamos pela prova. Quando nós passamos pela prova. Então, vejam, o nosso tema. Olha só, eu trouxe essa imagem já para mostrar a doutrina saindo da gente, né? Mas para nos levar a dessumir acerca de quando essas transformações passam a modificar o ambiente externo, ou seja, quando a doutrina espírita sai de nós, nós vamos fazer uma figura que vai nos levar a deduzir essa relação. Vejam, certa vez Jesus colocou para nós, falou para nós acerca dos sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Mas Jesus falava isso referindo-se à hipocrisia dos fariseus. E aí nós ousamos pegar
essa demonstração de Jesus e traçar um paralelo com o nosso tema e comparar essa podridão a que se referia o mestre às nossas concepções equivocadas, oriundas dos nossos vícios morais. Esses vícios morais, a partir do momento que nós começamos a assimilar os princípios da nossa doutrina, os princípios que a nossa doutrina encerra, eles vão se transmudando, né, para melhor, como foi dito. Né? É como se, de fato, nós fôssemos um recipiente, mas não esse recipiente aí transparente, bonito, brilhante. Não, nós somos um recipiente cheio de impurezas, né? Fazendo aí uma comparação com aquela podridão de que nos falava Jesus. Somos um recipiente cheio de impurezas. E é como se esse recipiente cheio de impureza, nós fôssemos instilando água pura, né? Vamos colocando água pura, e até que as impurezas, pouco a pouco, quando o recipiente começa a transbordar, né, as impurezas, pouco a pouco, vão fluindo e cedendo lugar só para essa água pura. Percebe? Vão cedendo lugar para a água pura. Do recipiente, quando isso acontece, vão se derramando sujidades, né, impurezas e água. E a água continua, a água pura continua sendo instilada no recipiente e vão se derramando, né, impurezas e água. Com o passar do tempo, nós vamos ver que do recipiente vão se derramando água e impureza. Com água e impureza. Impureza e água. Depois de bastante tempo, eu direi talvez algumas reencarnações, né, aí nós vamos ver que saindo, escorrendo, derramando do recipiente apenas água. Mas importa salientar que, durante esse processo, sujidades vão se depositar nas laterais e se acomodar no fundo do recipiente, né? E aí, então, é necessário, de tempo em tempo, volver essa água aparentemente límpida, pois que ainda em contato com sujidades, para que efetivamente ela se torne isenta de impurezas. Essa figura foi para mostrar que a nossa transformação, à medida que a doutrina vai sendo instilada, assimilada por nós, nós vamos deixando fluir, vai saindo de nós, não é? O produto dessa transformação vai saindo de nós, com impurezas, claro, de modo que nós temos aí o recipiente, só para a gente explicar, o recipiente somos nós, como nós falamos. Não é? As impurezas são as nossas imperfeições morais. E a água pura que vai sendo destilada é a nossa doutrina espírita. Será que eu me fiz entender? Se eu me fiz entender, então eu vou trazer para nós a nossa primeira reflexão. Em que fase dessa transposição você acredita que você se encontra? Não sei se os senhores lembram, quando nós tratamos aqui das bem-aventuranças, eu, por exemplo, tratei dos pobres de espíritos, nós trouxemos a parábola da xícara de café, só para a gente trazer essa reflexão por um outro viés, nós trouxemos a parábola da xícara de café. E na parábola da xícara de café, eu trago, então, para a nossa reflexão o que está derramando da sua xícara de café nesse momento. Não é? Não é para a gente responder. Não é para a gente responder agora, porque nós precisamos lá do final, precisamos caminhar. Então, é para a gente já começar a refletir. Como eu estou com as minhas imperfeições? Qual o efeito que a doutrina está fazendo em mim nesse momento, atualmente?
não é? Como ela está saindo de mim, porque sempre sai. Um amigo passou para mim aquela admiração, porque a doutrina espírita, de certa forma, já saía dele, né? E fez com que eu o admirasse, como Tia Jaque admirou também a moça para quem ela ligava. Então, como está? Né? Em que fase dessa transposição você acredita que você se encontra? Muito bem. Como nós afirmamos lá atrás, a doutrina espírita é um roteiro, como disse a Carmen, um celeiro de rotas, né? E um roteiro para as nossas vidas. E a casa espírita é o espaço onde nós estudamos e assimilamos os princípios do espiritismo. Logo, é também um espaço interessante para que nós possamos pôr em prática esse roteiro, como nós dissemos. Mas nós também afirmamos, contudo, que lá não é o principal espaço para a vivência desse roteiro. E aí nós perguntaremos, e onde seria? Bem, consta no Evangelho segundo Marcos que Jesus teria expulsado uma legião de espíritos equivocados que atormentavam o homem. E esse homem, por conta disso, ele era chamado de o endemoniado. Após o gesto de Jesus, o homem agradecido se propôs a segui-lo. Jesus, porém, não permitiu. Jesus, ao invés disso, determinou para ele: vá para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Veja, não vem me seguir agora, não é o momento. Vá para a tua casa, vá para os teus, mostra para eles quem você é, mostra para eles a transformação que você sofreu, mostra para eles como o Senhor teve compaixão de ti. Significa dizer que é principalmente no nosso lar, com a convivência com os nossos próximos, mais próximos, que a doutrina espírita, tudo aquilo que nós aprendemos quando estudamos as bem-aventuranças, que devemos assimilar, deve sair de nós. O ambiente doméstico é um ambiente desafiador. Portanto, é lá que nós devemos vivenciar e exemplificar a humildade, a paciência, não é? Quando, se o esposo ou a esposa tem lá uma deficiência auditiva e não ouviu direito, tiver que repetir, não precisa repetir de forma estressada, porque é lá que a gente precisa vivenciar tolerância, paciência, respeito, perdão. É lá que devemos distribuir os nossos gestos de carinho no ambiente doméstico. É no ambiente doméstico, é na nossa casa, é com os nossos, que nós precisamos oferecer o nosso melhor. Mas, depois da nossa casa, veja, a nossa casa é o espaço principal, louvado na lição de Jesus, não é isso? Mas depois da nossa casa, e aí é só um plus, não é? O espaço onde nós mais convivemos com as pessoas é no nosso trabalho. Então, nos parece que esse também é um espaço primordial para que a doutrina saia de nós. É um lugar para vivenciar respeito, disciplina, harmonia. É um lugar para a gente buscar fazer o nosso melhor. Vibrar, não entrar naquela corrente de pessoas que falam mal do patrão, muito pelo contrário. Querer o bem do patrão, fazer o melhor pelo bem do nosso patrão, porque é ele que está nos dando a condição, né, nos empregando, está nos dando a condição de que nós possamos levar o pão de cada dia para a nossa família. Mas muita gente não pensa nisso. E quer destruir, quer deteriorar, quer fazer o pior, quer fazer de qualquer maneira. Me vem até aqui na mente agora aquele homem que recebeu a missão de construir a última casa e ele fez de qualquer maneira. E aquela era a casa dele. Isso me ocorreu agora, muito interessante. Então, é o lugar da gente poder fazer o melhor. Para resumir e finalizar,
porque a hora já se faz avançada, eu diria que a doutrina espírita deverá sair de nós em todos os espaços de convivência em que nós estivermos. É fundamental que aconteça na nossa casa, no nosso ambiente doméstico, mas que nós lembremos que ela precisa sair de nós em todos os espaços de convivência em que nós nos encontrarmos. Aí nós estaremos cumprindo a nossa missão. Então, dito isto, eu trouxe alguns questionamentos para dar um pontapé nas nossas reflexões. Vejam, baseado em tudo que nós trouxemos, eu indagaria para a gente começar a discutir como a doutrina espírita está saindo de você. É uma nota. Como é que a doutrina espírita está saindo de você? Em casa. Como a doutrina espírita está saindo de você no trabalho? Como, deixa eu ver lá, a doutrina espírita está saindo de você com aqueles que lhe são menos simpáticos? Eu trouxe essas questões para as nossas reflexões, dar início às nossas reflexões. Vou, então, descompartilhar para a gente continuar agora na parte dos debates. A Carmen já está aí na frente para falar. Que legal, vamos lá. Eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero fazer uma correção, porque isso vai para o YouTube, não pode ir errado, um equívoco que eu cometi. O livro, Renovando Atitudes, não é da Irmã do Fogo, como eu afirmei, é do Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Exato. Só para ficar corrigido, porque fica feio um equívoco, né? Ainda vai para as redes. Agora, como a doutrina está saindo da gente, eu queria falar nesse momento de pandemia, que é uma coisa que eu já falei para vocês que me inquieta. É que ela precisa sair de nós em forma de fraternidade, de solidariedade, e eu, muitas das vezes, tenho me sentido devendo, me omitindo nesse aspecto. Isso tem me incomodado bastante, mas só, por enquanto, está só no incômodo ainda, eu preciso agir. Mas é interessante, né, Carmen? Eu sei que as pessoas estão com a mão levantada, várias mãos, mas a gente precisa pensar, é um momento que nós também precisamos nos precaver. Então, não é muito fácil para a gente transformar aí, fazer com que a doutrina saia de nós efetivamente como deve sair. Vamos lá. Não é verdade? Achar o equilíbrio, né? É verdade, é verdade. Quem é o próximo aí, Tia Jaque? Eliane. A Carminha falou bem, né, com relação à fraternidade. E tem uma página que eu gosto muito, que ela pergunta, né, para nós, ela, na realidade, ela faz uma sugestão, que a gente se pergunte todos os dias o que fizemos de especial hoje. O que eu fiz de especial hoje? Né? Então, se nós conseguirmos responder esta pergunta de forma positiva, eu acho que a gente está conseguindo fazer com que a doutrina flua de nós. Né? Eu gosto mais dessa expressão, Júlio. Né? Porque quando fala assim, sair, parece que ela saiu de mim, não me pertence mais. Mas essa foi a proposta, né? Foi o que foi proposto, mas isso muito aí. Bem lançado. Isso aí, tem jeito. Beleza. A casa da gente, né, é sempre um lugar de maior dificuldade, da gente deixar que o aprendizado, né, saia e envolva, né, o nosso lar. A gente tem tentado, né, somente nesse período de pandemia, onde a gente tem tido mais tempo, a gente tem buscado tá sempre
em orações, sempre que possível em orações, e pedindo, né, a Deus que nos dê condições, né? Porque a gente não pode pedir paciência a Ele, porque quem tem que ter paciência é a gente. A gente tem que pedir a Ele os recursos para que a gente adquira essa paciência, né? Que é uma das coisas mais difíceis da gente ter. Então, a gente está em casa com alguns pontos, né, de dificuldades, mas a gente está na luta. Tipo assim, cai hoje, levanta e amanhã está de pé, e se cair de novo, a gente levanta e assim a gente vai, só não pode esmorecer. E no trabalho eu sinto mais facilidade em relação ao trabalho, né? E me sentir mais tranquila, mais... Claro que de vez em quando acontece alguma coisa, mas é mais difícil, né? Apesar de que a gente também passa muita parte fora de casa, no trabalho, mas eu sinto mais uma facilidade de expor, deixar sair essas benesses que a gente recebe da doutrina espírita, né? E a outra, e com as pessoas que a gente tem alguma problemática, né? Eu já estou nesse trabalho há algum tempo, e depois que eu resolvi fazer isso, né, que me custou vários anos, eu consegui, sabe, lidar melhor. Tipo assim, o que era mais difícil para mim, a dificuldade que eu tinha com uma pessoa que era muito maior, depois que eu resolvi esse problema, eu consegui, para mim, eu consigo, assim, tipo assim, quanto mais difícil, mais eu sinto vontade de dobrar essa dificuldade, né? Eu sinto muito a questão da Marlô, né? Marlô é uma pessoa, assim, maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa. Agora você tem que quebrar aquela casca que ela tem, né? Então, quando você consegue quebrar aquela casca e você descobre a pessoa que ela é, então você passa a amá-la, né? Então, com as pessoas difíceis, eu gosto de buscar encontrar um meio da gente se entender. Então, eu acho, eu tenho facilidade para isso. Que bom, que bom. Estava o André, né, na fila? Depois do André, a gente vai precisar encerrar, tá, Júlio? Que pena. O André falou que abaixou a mão. Então, a brincadeira era piquetar, estava com vocês, mas vocês querem sair da brincadeira? Não, a gente pode ficar aqui até meia-noite, não tem problema. Então, que fique para a nossa reflexão, né? Como é que a doutrina já adentrou até nós? O que nós assimilamos? E o que ela conseguiu promover de transformação em nós? Como ela agora está saindo de nós, mormente, na nossa casa, no nosso trabalho, com aquelas pessoas que a gente tem dificuldade. Então, essa deve ser, eu penso, né, a nossa grande reflexão enquanto espíritas. O que eu estou fazendo de tudo isso que a doutrina espírita está passando para mim? Eu penso que é por aí o caminho, né? Então, passo a palavra para a tia Jaque aí, porque para os encerramentos. E André, quem pensou que André, ia encontrar... você é amigo. Quem pensou que ia ter aqui respostas prontas, né? Está saindo com um monte de questionamentos para si, para poder deitar lá a cabecinha no travesseiro e pensar como a Eliane falou. O que eu fiz de especial hoje? Né? Os deveres de casa aí, todos eles deixaram para nós atividades para não só para hoje, né? Ao longo da semana a gente ia aí digerindo e colocando realmente algumas ações em prática, né? Muito obrigada
Marcelo Berlim, Carmen Oliveira, Júlio Filho, né? Acredito que bem escolhidos, né? Já que são belos representantes da nossa casa, já estão lá há bastante tempo. Marcelo, né, começou na mocidade, Carmen também chegou há bastante tempo. Júlio Filho já chegou cascudo, mas são 3 grandes colaboradores aí para o nosso estudo, né, que compõem a equipe de educação, e eu tinha certeza que iam fazer um belo trabalho. Muito obrigada a todos vocês. E nós estamos apenas começando, né? Na quarta-feira, nós teremos um outro momento, e aí a gente vai poder participar, né? Falar um pouquinho mais, porque o tema que será trazido na quarta é o Damasco Somos Nós. Então, cada um de nós, eu já estou fazendo aí uma enquete no privado de todos do grupo do Damasco, para falar um pouquinho para a gente de algum momento da sua história com o Damasco que queira compartilhar conosco, né? E aí a gente vai ter essa interação, né? Essa participação de todos vocês na quarta-feira. A gente aguarda vocês, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Nós vamos ouvir uma canção para finalizar e depois a Tereza fará a nossa prece. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar,
Senhor. Senhor. Senhor, em seu nome, queremos te agradecer pela belíssima noite que nós tivemos, onde todos nós aqui juntos, com o mesmo objetivo de comemorarmos 83 anos da Casa de Damasco. E a gente vai percebendo durante o encontro que vai passando um filme na cabeça da gente, onde a gente vai vendo os momentos que a gente chegou, como chegou, as atividades que fez, que tiveram que parar por conta da pandemia, e a gente vai caminhando com esse filme, lembrando de pessoas amadas, queridas, que estiveram ali muito antes de muitas pessoas que se encontram aqui nesse momento, que estavam lá nos alicerces da Casa de Damasco, trabalhando nas fundações, e a gente não pode deixar de lembrar da nossa querida Neuzi, que sempre foi uma trabalhadora, que não mediu esforços para botar a mão na massa e construir aquelas paredes. Apesar de que a Casa de Damasco não são paredes, somos nós, mas ela estava lá junto, construindo com tantos outros, para que pudesse abrigar todos nós, e nós formarmos a família da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. E é com muita felicidade que nós, Senhor, agradecemos esses momentos de paz, de amor e de confraternização. E assim, Mestre, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais que estão conosco sempre, em nome de Ti, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos para dar por concluído o nosso grande encontro de confraternização da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada também, Tereza. E a gente vai chegando ao fim. Foi muito, muito bom, Tereza, que você agradeceu na sua prece aí por aqueles que nos antecederam, né? E que prepararam a Sociedade Espírita Estrada de Damasco para nós que hoje somos trabalhadores, somos frequentadores, né, dessa casa que nos acolheu há um tempo atrás, outros que chegaram no período da pandemia, que estão conosco aí, o pessoal lá de Petrópolis, né, que chegou junto e está ficando aí. Muito obrigada a todos que escolheram, né, ficar no Damasco e fazer com que a casa não pare, né, a doutrina continue sendo divulgada. Muito obrigada a todos. Quarta-feira, então, a gente se encontra para dar continuidade a essa comemoração dos 83 anos da nossa casa. Que assim seja. Um abraço a todos e até lá.